ir de versículo a versículo 8 do capítulo 7, que nós falamos disso já. É meio que ir de versículo a versículo quando começamos com o 29, né? Vamos com o 28. Porque não é judeu que é exteriormente, Completamente destrói a salvação nacional. nem circuncisão é a que é somente por fora na carne. O mero ritual não é de uma circuncisão verdadeira, não proporcionando assim nada espiritualmente. Eu quero falar disso aqui rapidamente. O mero ritual da circuncisão não é verdadeira circuncisão e não vale nada espiritualmente. Escuta, se você está olhando para o batismo nas águas e querendo que isso te salve, não vale nada. Se você está olhando para a ceia do Senhor, o ritual da ceia do Senhor para te salvar, não te vale nada. Se você quiser jejuar como ritual, pensando que isso vai te deixar mais santo e tal, não vale nada. Olha, são vários assuntos assim, e me escuta com atenção. Só existe uma coisa que Deus honra, uma posição que Deus honra, e é fé. Fé em Cristo e no que Cristo fez por nós na cruz. Esse é o método de Deus, o caminho de Deus, a vitória de Deus, a vida de Deus que Ele nos deu. Jesus Cristo e Ele crucificado. Colocamos a nossa fé em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz. Não tem como largar a cruz. Paulo disse que se você faz isso, você prega um outro Jesus. Ouviu bem? Você prega o que é um outro Jesus? Outro Jesus é aquilo que não tem a cruz. É um outro Jesus com outro espírito e um outro evangelho que Deus nunca honra. Então, a cruz de Cristo, o preço que foi pago ali, abre a porta para todas as coisas que precisamos de Deus, não importa o que seja, desde A até Z. E sendo comunhão com o Senhor, resposta de oração, fruto do Espírito, dons do Espírito, sendo vencer o mundo, a carne e o diabo, eu não tô nem aí. Cura divina, salvação, batismo com o Espírito Santo, o que for, tudo é possível por causa da cruz. E nós obtemos isso através de uma simples fé no que Cristo, em quem Cristo é e o que ele fez. Escuta com atenção. Aqui é aonde começa a situação, hein? Aqui é onde a igreja tem um problema, porque ela usa tudo menos Cristo e a cruz como objeto de fé. Você volta para Caim e Abel e é a mesma situação de novo. Abel ofereceu o sacrifício correto, foi aceito por Deus. Caim ofereceu um sacrifício que ele inventou. E Deus não quis aceitar. Entenda, se o sacrifício é rejeitado, aquele oferecendo o sacrifício também é. Vou repetir, hein? Se sua fé está em qualquer coisa fora a cruz de Cristo, isso é rejeitado. E quer dizer que você é rejeitado por Deus. A única coisa que Deus aceita é o sacrifício do Filho dele, Jesus Cristo. E o preço que ele pagou ali. E nossa fé naquela obra consumada. Amém. Por que isso é um problema, hein? Porque é que falei pouco aqui sobre o culto, né, de oração. Quarta-feira nós viemos aqui, preguei, não vou pregar aqui de novo, mas é uma bobeirada que os pregadores inventam, dizendo, você vai vencer com isso aqui, ó. E eu vi numa revista bem parecido com o que eu falei no culto quarta-feira, e você escreve seus pecados num pedaço de papel, você rasga, joga no fogo, aí queima, e quando queimar, pula em cima, embaixo, dá um grito lá, não sei o que e tal. Que bobeirada, gente. Isso aí não é coisa tão idiota, não tem nada a ver. Mas você pode perguntar o que é isso? Isso é ruim demais.
Irmão Suega, por que nós agora vamos para todo mundo, em muitos países? Existe uma consciência, um conceito lá fora, uma religiosidade do cristianismo, não um verdadeiro cristianismo, e milhões de pessoas se sentem, sabe, que se os pais trazem o bebê depois que nasceu, e você então tem aquela aspersão do padre, e eles pensam que isso vai levá-los para o reino de Deus. Milhões de Agora, pessoas estão assim, a Jim. razão, porque eu perguntei uma vez, né, em um desses países, por que que você faz essa cerimônia aí? Bem, para que eles tenham a vida eterna e sejam salvos. Eu falei, mas cada um tem que vir para Cristo e aceitar a Cristo. Não, 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 não. A nossa igreja não acredita desta maneira. Nós enxergamos de uma maneira que existem pagãos e civilizados. O povo aceitar a Cristo. Não, 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 não. A nossa igreja não acredita desta maneira. Nós enxergamos de uma maneira que existem pagãos e civilizados. Povos pagão e civilizado. E quando você faz isso, o seu filho, como a nossa família é, se torna civilizada no mundo pagão. E eu falei assim, ué, mas a civilização ou ser civil, isto te dá salvação? É, na nossa igreja dá. Agora, para nós, isso soa tão estranho, né? Porque não é bíblico. Mas para aquelas pessoas que foram aprenderam aquilo pela igreja, sabe, pelos pais, ele acredita que ser uma pessoa civilizada, seja o que isso quer dizer, os separam daqueles que estão perdidos, os pagãos do mundo. Então, a escritura aqui definitivamente diz que tudo isso é exemplo. No tempo que os judeus receberam a palavra de Deus, eles tinham a salvação disponível através do sacrifício, como o Senhor já apontou. Agora, o cristão, em nome, né? Pode olhar para isso e dizer que ele não é um cristão, que é exteriormente, e a circuncisão que é exterior na carne. Então, essas cerimônias fazem dessas coisas na carne, isso não salva, não. Mesmo que você esteja numa família civilizada, fazendo essas coisas aí, vamos dizer assim, na igreja cristã, isso não salva. Estamos perdidos como os pagãos estão perdidos. A única maneira e caminho para a salvação é através de Jesus Cristo. João 1,12. Tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É imperativo que cada pessoa que já nasceu, quando você chega à idade de prestar contas, você deve aceitar a Jesus Cristo na sua vida, né? O seu tempo de vida é muito curto comparado com a eternidade. Você tem que aceitar Jesus Cristo no seu tempo de vida como o Salvador. Nem o padre pode fazer isso. E não existe mais um sacerdócio. Não existem altares de sacrifício. E nenhuma religião mais. Não existe mais um sacrifício para ser oferecido, porque Deus ofereceu a Jesus de uma vez por todas, obtendo a nossa eterna salvação. Jim, nós vemos isso na área do mundo, né? Várias religiões e tal. Mas eu me pergunto, será que Deus olha de uma forma diferente quando temos pessoas que nós sabemos? Olha, claro que a gente sabe que ele está salvo, né? A pessoa está batizada com o Espírito Santo e tal, mas ainda assim colocam a fé deles no jejum, colocam a fé deles nisso, naquilo ou naquilo outro. Eu me pergunto se Deus olha para aquilo diferente do que olha para aquelas almas que você mencionou de batizando bebês, achando que aquilo garante salvação. Olha, um tá salvo e o outro, a criancinha lá, protegida pelo Senhor, até alcançar a idade de contabilidade, né, de prestar contas. E, sabe, se ela não sabe o que é certo e errado, ela vai para o céu, é protegido pelo Senhor. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho tanta certeza que é muito diferente assim. Não, na verdade, não. É um lugar perigoso para se estar. Eu gastei 2 anos e eu ia para uma reunião de oração no sábado à noite. E todo sábado eu ia lá, porque naquela época era isso que você fazia. Então, depois de 1 ano indo lá sempre, eu não queria ir mais. E eu não queria ir mais.